Hoje é dia 5 de abril de 2020, um dia em que os brasileiros estão buscando a Deus. O nosso presidente pediu para que o povo buscasse a Deus, jejuasse, e é louvável isso, porque eu nunca vi um presidente fazer isso. Nós temos um presidente que apoia os cristãos e por isso o inimigo está furioso. Eu quero deixar aqui uns versículos aqui da palavra de Deus para nós meditarmos nesta manhã de domingo. Um texto bem conhecido, que é em 2 Crônicas 14, 7 e 14, a partir do versículo 13 e o 14. 13 diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero enfatizar aqui 4 passos para nós recebermos as bênçãos de Deus. Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Em primeiro lugar, se humilhar. Em segundo, orar e buscar. E em terceiro, se converter dos seus maus caminhos. Nesta manhã tem muita gente orando, tem muita gente buscando, mas o mais necessário é se converter dos seus maus caminhos, porque muita gente busca, ora e não vê resposta, porque continua no caminho errado, continua no pecado, e Deus, Ele deseja que nós se convertamos, que nós mudamos o nosso caminho, voltamos para Ele. A primeira coisa é se humilhar para se alcançar a bênção de Deus. Nós vemos esse exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele estava lá no meio dos porcos, então ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Então ele se humilhou e se reconheceu os seus pecados. E no momento que ele reconheceu que ele era um pecador, então ele disse: vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai e vou dizer a ele que ele me trate como um dos seus empregados, porque lá eu não passava fome desse jeito. Então nós vemos um exemplo de que a primeira coisa, a pessoa, antes de olhar para Deus, primeiro ela tem que olhar para si mesma, voltar para dentro de si e ver o quanto ela é pecadora, o quanto nós temos falha. Quando voltamos e olhamos para dentro de nós, nós vemos o nosso pecado, a nossa falha, que é grande. Esse é o primeiro passo. E o segundo é buscar, é orar e buscar. E é o que muitos estão fazendo, orando e buscando a Deus. Mas não resolve somente orar, porque eu conheci um pastor que orava muito. Ele foi morar perto onde eu morava, e muitas vezes eu cheguei na casa dele e ele estava de joelho, orando. Tinha calo no joelho, mas não se convertia do seu mau caminho, porque era mentiroso, caloteiro, saiu devendo. Então, pode fazer calo no joelho, pode orar até sangrar, se não se converter, não vai receber as bênçãos de Deus. O mais importante é se converter dos seus maus caminhos.
nós vemos outro exemplo em Lucas 15, do versículo 11 em diante, que aquele ladrão que foi salvo na cruz, a primeira coisa que ele fez, ele voltou para si e viu o seu erro. O outro que criticava e dizia para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós também. Aquele outro repreendeu e disse: tu não temes a Deus estando na mesma condição. Nós estamos aqui morrendo desta maneira porque nós merecemos, mas esse mal nenhum fez. Então ele voltou para si. Ele viu que ele estava pagando um preço porque merecia. Então nós devemos voltar para nós mesmos e ver o nosso pecado e buscar o perdão de Deus. Mas nós devemos ver qual é o jejum que agrada a Deus, porque muitos estão jejuando, mas qual é o jejum que agrada a Deus? Aqui na tradução linguagem de hoje, Isaías 58, diz assim: o Senhor Deus diz, grite com toda a força, sem parar, grite alto como se você fosse trombeta, anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e então estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importa com isso? O Senhor responde: a verdade é que os dias que jejuam vocês cuidam dos seus próprios dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias em jejum, discutindo, brigando, chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? O que eu quero de vocês façam nos dias de jejum. Será que desejo que passe fome, que se curve como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro, que se deite em cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não é isso o jejum que eu quero. Eu quero que solte aqueles que foram presos injustamente, que tire de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponha em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com o faminto e que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com toda ameaça e xingamento, se derem de comer aos famintos e socorrer aos necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meu dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhe darei de comer e farei que
Fiquem são e fortes, vocês serão como um jardim regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Então é este o jejum que Deus agrada. É que nós praticamos o amor. E muitos, naquele tempo, Isaías estava orando, estava se jejuando, se martirizando, passando fome, e dizia: Deus, o Senhor não olha para isso, o Senhor nos atende. Então Deus manda Isaías dizer a eles: o jejum que Deus agrada é que nós praticamos o amor, olhamos para o órfão, o necessitado. É isso que Deus agrada, porque o mandamento de Jesus, o principal mandamento dele é que nós amamos como ele amou. Esse é o principal mandamento dele. Ele veio trazer esse mandamento. Muitos confundem o mandamento da lei com o mandamento de agora. Muitos dizem que Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas não foi esse o mandamento de Jesus, isso era o mandamento da lei. O mandamento de Jesus é que devemos amar como ele amou. Ele disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é esse o jejum que agrada a Deus. Nós devemos olhar para o nosso interior e ver os nossos defeitos, buscar a Deus e pedir perdão, porque o que Deus quer no momento é nos perdoar. Ele está mais interessado em nos curar a alma do que curar o corpo físico, do que sarar a nação. A primeira coisa é o nosso interior. Nós vemos isso bem claro quando aqueles 4 homens desceram um paralítico no teto onde Jesus estava. E chegando lá embaixo, que aquele paralítico chegou embaixo, a primeira coisa que Jesus fez não foi curar ele. A primeira coisa que Jesus fez foi: disse, filho, seus pecados estão perdoados. Então, a primeira coisa que Deus almeja fazer em nossa vida é perdoar nossos pecados. Mas para isso, precisamos arrepender, mudar, ter uma atitude diferente. O que praticava, o que mentia, não minta mais. O que tinha ódio do seu irmão, perdoe ele. É isso que Deus quer de nós. E então, que nós possamos praticar o amor que Cristo nos ensinou. É isso que eu quero deixar aqui nesse dia de domingo, nessa manhã maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um. Amém.